Oi, pessoal. Já cansaram aí dos crimes contra a administração? Tem mais uns aqui para a gente fazer um comparativo também. Agora vamos dar uma olhada no artigo 318, que é sobre facilitação de contrabando ou descaminho. Facilitação, então, de duas coisas, contrabando ou descaminho. E aí a gente tem dois crimes diferentes no artigo 334, o crime de descaminho, e no 334-A, o crime de contrabando. Tá? O crime do 318 é o crime do funcionário público que facilita a prática do contrabando ou do descaminho. Tá? Voltando ali no 318, rapidinho. Facilitar com infração do dever funcional a prática do contrabando do descaminho. A reclusão de 3 a 8 anos é a pena. E é só isso que diz o artigo, é bem simples, a gente vai ver mais coisas sobre o próprio contrabando do descaminho. Mas um detalhe que vocês devem prestar atenção é que não exige aqui o artigo 318 que o funcionário facilite o contrabando ou descaminho recebendo uma vantagem por isso, certo? Ele pode simplesmente aceitar ou ser, enfim, não querer fazer a fiscalização que ele deve. Tá? Ele tem um dever funcional, ele é um funcionário da polícia ou da fiscal da aduana, alguma coisa assim, e ele tem o dever de fiscalizar. E ele, não tá afim, ele não vai lá, não fiscaliza, não faz o trabalho dele. Ou seja, não é uma exigência aqui que ele receba uma vantagem econômica, tá? Então não caiam nessa de esperar que haja esse requisito. A gente viu que havia vantagem econômica lá no crime de corrupção. Aqui ele não precisa pedir vantagem nenhuma, tá? Apenas por facilitar a prática do contrabando ou descaminho. Ele já comete o crime. Mas e aí? O que é então a diferença entre contrabando e descaminho? Tá? A diferença é que descaminho é, artigo 334, iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada ou pela saída de consumo ou pelo consumo de mercadoria. Tá? Então o descaminho tem relação com o não pagamento de um imposto, um tributo, certo? A pessoa vai entrar no país com um computador ou um celular e ela tem que pagar um imposto. Viajou para os Estados Unidos e quer trazer 2 iPhones. Tem que pagar algum imposto. E ela não quer pagar. E aí ela entra com o celular escondido, tá? Celulares é um bem que tu pode trazer para o Brasil, desde que tu pague o tributo, tá? Sem problema. Então, se ela tinha que declarar o bem e pagar um tributo, e ela esconde o bem para não pagar, ela comete o crime de descaminho. O crime de contrabando é 333A, importar ou exportar mercadoria proibida. Tá? Então, essa é a diferença. O contrabandista, o crime de contrabando, é só para alguém que traz de outro país ou tira do Brasil para o outro país, né? Importar ou exportar uma mercadoria que é proibida. Tá? Se essa mercadoria é permitida, só que deve ser pago um tributo, então o crime é descaminho. E aí, algumas diferenças. Primeiro, em relação novamente ao princípio da insignificância, a jurisprudência entende que se aplica somente para o descaminho. Tá? Se for um bem de pequeno valor, não há aqui crime em função do princípio da insignificância. Qual o sentido de aplicar uma pena ali de 1 a 4 anos para alguém que não pagou um tributo de valor baixo? Isso não fere um bem jurídico ao ponto de gerar aqui a necessidade de uma persecução penal, que muitas vezes vai custar mais caro para o Estado do que ficar sem receber aquele tributo. E mesmo assim não impede que a Receita busque o tributo a partir de outros mecanismos sem ser o direito penal, certo? Então se admite a insignificância. E a jurisprudência tentou, de alguma forma, balizar isso. Tem dois entendimentos. Um entendimento do STJ entende que o limite do valor para haver o princípio da insignificância é R$10.000. Vocês podem encontrar esse entendimento, por exemplo, no recurso especial 1393-317 do Rio de Janeiro.
tá? E ele se baseia no artigo 20 da Lei 10.522. Já um outro julgado do STF, por exemplo, o HC 120.620, entende que o valor para o princípio da insignificância é de no máximo R$20 mil, então o dobro. E ele se baseia nas portarias 75 de 2012 e 130 de 2012 do Ministério da Fazenda, tá? Mas tá, independente disso, a questão é que se admite o princípio da insignificância com um valor ou de no máximo R$10 mil ou no máximo R$20 mil, dependendo aqui do entendimento ou do STF ou do STJ. No caso do contrabando, não se admite o princípio da insignificância porque a mercadoria é proibida. E em qualquer caso, a jurisprudência aqui do STJ também entende que se a pessoa for reincidente na prática do descaminho, ela perde o benefício da insignificância, tá? Tem um outro HC, um recurso em habeas corpus, número 31612, onde o STJ expõe esse argumento. Se a pessoa cometeu o descaminho, valor de R$1.000, deixou de pagar o tributo, tá? Não vai sofrer a persecução penal, mas aí 6 meses depois ela é pega de novo tentando entrar no país sem pagar o tributo. Aí é possível que ela seja punida aqui pela lei penal porque ela é reincidente na prática. E importante disso é que o crime é doloso, tá? Esses crimes aqui, a maioria são dolosos. A única exceção era aquela do peculato que eu falei para vocês que tinha a opção do peculato culposo, lembra? Aqui o crime é doloso. Ou seja, iludir no todo ou em parte o pagamento do imposto. Iludir aqui, dolosamente, significa de fato enganar, tá? Significa de fato enganar a fiscalização. Ou seja, é esconder o produto. Se a pessoa vai passar na fronteira e não tem ninguém trabalhando, ela não precisa ir lá ou ficar esperando que apareça alguém para pagar o tributo. Ela pode passar, tá? Não é crime. Porque, enfim, se não tem ninguém para cobrar, ela não precisa ir atrás e achar alguém e catar um funcionário se ela está passando na fronteira, vindo do Uruguai, por exemplo. Tá? Então, para que haja crime, é necessário que ela preencha o tipo penal, o verbo iludir. Tá? Se ela não escondeu nada, se ela não tentou passar sem pagar e não havia ninguém para cobrar, ela não é obrigada. Tá? Então, o tipo é doloso e é necessário que a pessoa, então, deseje iludir a fiscalização. Falando um pouco sobre o contrabando eu falei para vocês, é importar ou exportar mercadoria proibida. E aí, o que é mercadoria proibida para o crime de contrabando? Se for drogas, é crime de contrabando? Não é. Por quê? Porque existe na lei de drogas o crime de tráfico internacional de drogas, então não pode ser drogas. Armas é contrabando? Também não. Por quê? Porque existe um crime de tráfico internacional de armas lá no Estatuto do Desarmamento, artigo 18, tá? Da Lei 10.826. A nossa matéria aqui é sobre o Código Penal, então não vou cobrar para vocês lei de drogas nem Estatuto do Desarmamento, mas saibam que esses crimes não são de contrabando, são crimes específicos, leis especiais que tratam de drogas, armas, que seriam os bens mais comuns, talvez, de serem contrabandeados. Sobra algumas outras hipóteses, por exemplo, combustíveis. Tá? Se a pessoa tem um caminhão e vai em outro país trazer combustível, seria um bem proibido de ser importado. Se for remédios, tá? Também. Então, sobram alguns outros bens que são proibidos e isso vai depender de outras legislações aqui que determinem essas proibições, tá? Só queria enfatizar para vocês que não pode ser droga nem pode ser arma, porque aí a gente tem crimes especiais que vocês vão ver no próximo direito penal, tá? Tráfico internacional de drogas ou armas, e portanto não é contrabando, porque são crimes mais graves e específicos e obviamente haveria bis in idem ao aplicar as duas penas, né? Que mais? A questão da competência, tá? Competência aqui é da Justiça Federal, tá? Porque é um crime federal. Então, competência da Justiça Federal, o tributo, no caso de descaminho, o imposto de importação, é imposto federal, e a mesma coisa no caso do contrabando, porque apenas lei federal pode proibir a entrada de um produto no país, certo? Então, ambos
são competência da Justiça Federal. Tranquilo? Tá? Eu acho que essas são as principais diferenças aqui, para vocês saberem, então, essas noções gerais sobre o crime de facilitação do contrabando ou descaminho, crime de descaminho e contrabando. Tá? Artigo 318, 334 e 334-A. Até o próximo.